Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Chegamos ao momento do nosso encontro com a palavra em que iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte e estamos caminhando para o final deste sermão, ao qual Jesus começa a ensinar a seus discípulos e a multidão, a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo de número 7. Hoje, a nossa leitura será no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Nós iremos ler os versículos 21 ao 23. E hoje nós iremos estudar sobre o tema Os sinais não podem salvar. Você que já encontrou a passagem bíblica que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 21 a 23, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Em nosso encontro com a palavra anterior, nós falamos a respeito dos falsos mestres e como nós poderíamos discernir quem é o verdadeiro mestre, o bom pastor, e quem é o falso mestre, aquele que só quer lucrar com as suas ovelhas. E agora Jesus começa a falar a respeito do julgamento final. Jesus diz que ainda que nós não venhamos a perceber esses sinais, esses falsos mestres e falsos profetas, o dia do julgamento revelará a verdadeira face desses homens e dessas mulheres. Mas o Senhor Jesus aqui também quer ensinar à multidão e aos seus discípulos a respeito do caráter cristão. Porque muitas vezes nós ficamos maravilhados com sinais, com prodígios feitos por homens e por mulheres de Deus, aos quais nós sabemos que não pregam o verdadeiro Evangelho, que não pregam Cristo Salvador, que pregam apenas o enriquecimento, que pregam as bênçãos acima da salvação, que pregam um Deus que se preocupa apenas em prosperidade, em lucros financeiros, em posses, em riquezas, em fortunas. Pessoas que nós conhecemos que têm uma má conduta cristã, que são notícias nos telejornais por causa dos seus escândalos envolvendo corrupção, envolvendo até mesmo crimes bárbaros como assassinato e roubo. E nós nos perguntamos: como pode esses milagres acontecerem? Como pode essas pessoas frequentarem esses lugares, serem enganadas por essas pessoas, mas receberem a cura, receberem a libertação dos seus problemas? O porquê acontece esses sinais? O porquê acontece esses milagres?
E aqui Jesus deixa bem claro que o fato de realizar milagres, o fato de operar sinais, não tem nada a ver com a salvação. Sinais não podem salvar. Muitas vezes nós julgamos as pessoas e temos como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que fazem grandes sinais, que operam grandes maravilhas. Mas Jesus deixa bem claro aqui que no último dia, no dia do julgamento final, haverá uma grande surpresa. Nem todos que fizeram milagres, nem todos aqueles que operaram maravilhas, que fizeram grandes coisas em nome de Deus, alcançarão a salvação. Jesus deixa bem claro aqui sobre essas pessoas. Por isso ele diz no verso de número 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Notem que Jesus está dizendo aqui que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que clama por Jesus, nem todo aquele que pede o socorro de Jesus entrará no reino dos céus. Nós precisamos nos atentar às palavras de Cristo neste texto, porque muitos fingem ter uma vida de servidão ao Senhor. Muitos acreditam que servem a Deus por causa das suas bênçãos, por aquilo que eles recebem na sua vida, coisas boas, momentos felizes, e acreditam estar servindo ao Senhor. Mas Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Jesus continua, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, Jesus não procura pessoas que fingem uma aparência cristã, mas sim verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos não são aqueles que somente operam milagres e maravilhas, que profetizam, que pregam, que ensinam em nome de Jesus, mas aqueles que obedecem ao Pai, que fazem a vontade do Pai, que seguem a Cristo como seu verdadeiro Senhor. A esses está reservado o reino dos céus. Então Jesus coloca aqui a obediência acima de qualquer sinal, de qualquer manifestação de poder. A obediência é a que contará naquele dia, não os números de milagres, números de grandes maravilhas, mas a obediência de cada um é a que irá contar no dia do julgamento final. E Jesus continua dizendo, a partir do verso 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Você, como eu, está acostumado a ligar a sua televisão ou entrar em algum site, em alguma rede social e ver certos homens de Deus, se assim podemos chamar essas pessoas, que se vangloriam pelos seus milagres, pelos seus feitos, se vangloriam por suas igrejas com um grande número de pessoas, se vangloriam porque expulsam demônios, se vangloriam porque em suas igrejas realizam milagres e tomam para si o título de homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, ao qual estão agindo sobre o poder do Espírito Santo. Mas Jesus diz aqui que nesse dia muitos, não serão poucos, mas muitos, questionarão a Jesus, porque não entrarão no reino dos céus. Irão ali apresentar a Jesus as suas obras e os seus feitos. Irão questionar Jesus dizendo como
como nós não entraremos no reino dos céus se em Teu nome nós expulsamos demônios, se em Teu nome nós curamos as pessoas, se em Teu nome nós realizamos milagres? E eles depositam esta obra como crédito para a sua salvação. Mas esquecem que tudo que eles praticam, tudo que eles fazem em nome de Jesus. E pelo nome de Jesus, todo mal se submete. Pelo nome de Jesus, todo mal é aniquilado. É pelo poder do nome de Jesus. O poder não está em uma igreja, em uma denominação, não está em um pastor e uma pastora, mas está no nome de Jesus. E o fato dessas pessoas realizarem milagres, realizarem sinais no nome de Jesus, não os garante, não os dá o direito de entrarem no reino dos céus. Esta é a palavra de Jesus. Os nossos méritos, os nossos feitos não contam. O que contam é a nossa servidão ao Senhor. O quanto nós o servimos, o quanto nós praticamos a obediência à sua palavra. Nesse dia, isto contará mais do que tudo o que nós fazemos em nome de Jesus. Certa feita, em Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 49, os discípulos relatam para Jesus que repreenderam um homem que, em nome de Jesus, ele expulsava demônios. E Jesus disse para os discípulos: não o repreendam. E os discípulos responderam a Jesus novamente, dizendo: mas ele não anda conosco. Muitas vezes nós acreditamos que pelo fato de milagres serem feitos, de sinais aparecerem, significa que nós estamos servindo ao Senhor. Mas o que de fato conta é a nossa obediência, é o nosso coração. Então precisamos sempre estar alertas, porque levantarão-se homens e mulheres fazendo grandes sinais, se dizendo serem grandes homens e mulheres de Deus, mas que na verdade não passam de charlatões, não passam de pessoas que vivem de aparência. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, Jesus diz a respeito disso, que nos últimos dias se levantarão homens fazendo grandes sinais e grandes milagres, e esses milagres serão tão grandes que irão espantar a todo mundo e irão enganar muitas pessoas, até mesmo os escolhidos. Então Jesus faz um alerta para que não venhamos a seguir sinais, porque sinais não podem salvar. Sinais não demonstram salvação. O que demonstra salvação é um caráter modificado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, ao qual nos faz obedecer a Cristo, nos submeter ao senhorio de Cristo. Isso traz salvação. Este é o verdadeiro milagre. O homem, na sua rebeldia, o homem no seu pecado, ele ser transformado e passar a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor e a seguir o seu caminho. Nós devemos sempre buscar um coração que serve ao Senhor, um coração que se humilha diante do Senhor. Isso é o que irá contar naquele dia, quando estivermos face a face com o nosso Senhor. E ele diz aqui no Evangelho de Mateus, o qual nós lemos aqui no versículo 21 e 23, ele dirá, no versículo 23, então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Que dura palavra. Que dura palavra o Senhor aqui está dizendo para a multidão e para os seus discípulos. Jesus está dizendo que as pessoas correm o risco de viver uma vida na igreja, de viver uma vida religiosa, e quando chegar aquele dia, ouvir do seu Senhor, nunca vos conheci. Que possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, para que quando chegar nesse dia, o Senhor nos receba
em seu reino, como filhos amados, como servos valorosos. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa família e da nossa igreja. E que não venhamos a ouvir essas palavras do Senhor: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que o nosso coração seja um coração reto, seja um coração que esteja firmado na palavra de Deus. Que o nosso coração e a nossa conduta cristã seja dirigida pelo poder do Espírito Santo. E que a cada dia o Senhor nos dê um coração obediente à sua palavra e à sua vontade. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor,